Estamos iniciando a aula 7, que vai falar sobre o critério do Hessiano para a determinação e classificação de pontos críticos de funções envolvendo duas variáveis. Esse critério foi estabelecido por um matemático alemão chamado Riss, aí o nome Hessiano, H-E-S-S, Riss, que estabeleceu um critério puramente algébrico. Ele também tem para 3 variáveis, mas na aula de hoje nós vamos trabalhar com funções envolvendo 2 variáveis. Então aqui aparece agora a tela de vocês, onde o exercício 81 é a teoria do dia. Observe que nós temos uma função qualquer, com 2 variáveis. As derivadas parciais é um sistema que a gente acaba montando para a determinação de pontos críticos, porque um ponto vai ser crítico quando a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y forem iguais a zero. A gente vai precisar montar um determinante de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas, formado por derivadas parciais de segunda ordem, que é a derivada da derivada, e com esses elementos a gente vai então poder fazer a classificação onde, se o determinante encontrado apresentar um resultado menor do que zero, nós temos um ponto de Sella, é um ponto que muda de inflexão, não é nem máximo nem mínimo. Se o resultado do determinante for nulo, a gente fala que nada se pode afirmar. E quando o determinante apresentar um resultado maior que zero, nós vamos ter um ponto de mínimo se a derivada da derivada em relação a x da função, então a derivada de segunda ordem, somente em relação a x, for maior que zero, nós temos um ponto de mínimo. Se essa derivada indicar um resultado menor que zero, aí nós temos um ponto de máximo. Então, é um critério bem objetivo e depende da elaboração de um determinante. E aqui vocês percebem que a primeira linha começa com x, a segunda linha começa com y, a primeira coluna termina com x e a segunda coluna termina com y. Esse é o regramento do critério do Hessiano. Para ilustrar, nós temos aqui o primeiro exercício, 82. Ele é tirado do livro, aqui tem a referência, R resolvido, capítulo 4, 51º exercício, Cálculo para Ciências Humanas, da editora Ícone. Nesse problema, para essa função, eu peço quais são os candidatos, os pontos críticos, a determinação da função do Hessiano para poder, sim, fazer a classificação. Então, de cara a esse problema, a gente reescreve essas duas frações, escrevendo na forma de um polinômio. É como se quebrasse essa primeira fração em duas, por exemplo. E isso vai facilitar muito a determinação da derivada. Tem que montar um sistema, tem que derivar em relação a x, tem que derivar em relação a y. Então, aqui eu tenho as derivadas parciais de primeira ordem. Derivada de x3 e x2, que vai cancelar aqui isso inteiro. Derivada de x2 é 2x. Derivada de constante é zero. Observe que a primeira linha, se eu fizer a simplificação de 1/3 com 3 e de 1/2 com 2, que vai aparecer aqui quando eu faço a simplificação, então aqui a gente precisaria colocar aqui 2x. Eu vou ter, então, x2 menos x. E aqui é a mesma coisa, quando eu faço a derivada dessa expressão, aqui vai ficar 2y, e na simplificação eu vou ter, então, um sistema formado por funções do segundo grau. Daria para resolver por delta, por subproduto, mas é mais fácil fazer por fatoração. E aí, fazendo por fatoração, se um produto é zero, um dos fatores é zero. Se o x é zero, ele pode combinar com y igual a zero ou com y igual a 1. São os primeiros pontos críticos. E um ponto crítico é formado por x e por y, por abscissa e ordenada. E os dois últimos pontos críticos é quando eu combino x igual a 1 com y igual a 0, que é o terceiro, ou x igual a 1 com y igual a 1, o quarto ponto crítico. Bom, de posse desses pontos críticos, a gente fez então a montagem do item A. A gente agora vai achar qual é a função do Hessiano montando os determinantes. Como ele é um determinante de ordem 2, nas derivadas eu pego
as derivadas de primeira ordem, que já foram trabalhadas aqui por ocasião da resolução do sistema, né? Então eu tenho as derivadas parciais de primeira ordem, derivo novamente. Acho a derivada da derivada, aqui como tem x, a primeira derivada da derivada em relação a x ficou 2x menos 1, aqui não tem y, então se eu for derivar em relação a y, derivada de constante é zero. Aqui tem as derivadas parciais de segunda ordem, começando com a derivada de y, substituo junto ao determinante, faço o regramento do cálculo determinante e regra de Sarros, na diagonal principal, sinal de mais, na multiplicação, na diagonal secundária, sinal de menos. Esse é o determinante. O determinante é uma função que entra uma tabela e devolve um valor real. Nós vamos agora pegar cada ponto crítico e testar. Se eu testar o 0 e 0 nessa função, eu vou ter menos 1 vezes menos 1, resultado 1. Maior que 0, pode ser máximo, pode ser mínimo. Testa agora no zxx, sempre a derivada de segunda ordem em relação a x. Testou, deu um resultado menos 1, então com as duas coisas a gente classifica esse ponto como sendo ponto de máximo, seguindo a orientação aqui do regramento que apareceu na teoria. Tá? Sempre a teoria acaba dando para a gente o norte na resolução dos problemas. O segundo ponto crítico, x igual a 0 e y igual a 1. Substituo na função do esse ano. Apareceu como resultado menos 1 vezes 1, estritamente negativo, direto o ponto de zero. Não precisa testar na função zxx. O terceiro ponto crítico, quando eu jogo na função h, também dá como resultado um número estritamente negativo, também é ponto de zero. Então, nesse momento, eu já testei 3 dos 4 pontos críticos. Só falta o x igual a 1 e o y igual a 1. Testando agora esse ponto, eu encontro um determinante com resultado estritamente positivo 1, substituo no zxx, aí eu vou encontrar um resultado também maior que zero, então esse ponto crítico, 0, 0, não é 0, 0, professor, é o 1, então esse ponto, o x igual a 1 e o y igual a 1, é um ponto de mínimo. Segunda função. Tenho aqui uma função custo total, peço as quantidades que vão resultar no custo mínimo, no item A, e no item B, o valor desse custo mínimo. Para isso, a gente começa analisando os candidatos, a determinação dos pontos críticos. Derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Essa derivada parcial em relação a x é uma função do segundo grau. Quando eu resolvo essa equação, então x é mais ou menos raiz de 16, eu encontro dois valores de x. A determinação aqui dos candidatos a pontos críticos para a derivada parcial em relação a y, y2 vai ficar uma função do primeiro grau. E uma função do primeiro grau me devolve um único candidato. Por isso, esse exercício só tem dois pontos críticos. X igual a 4 com y 10, x igual a menos 4 com y igual a 10. Apenas dois pontos críticos. Ainda não tivemos o item A e o item B. Mas eu escrevi que não precisa agora achar a função do esse ano, fazer a classificação, porque se só tem dois pontos, a gente vai pegar a função e testar esses candidatos. O menor valor vai ser o ponto de mínimo. Então, aqui eu tenho a função, eu substituo x igual a menos 4 e y igual a 10, resulta como número 268, pego o x igual a 4, o y por 10, aí encontro como resultado 12. Comparando os números, já temos as respostas aqui. As quantidades que vão gerar o custo mínimo é x igual a 4 e y igual a 10. Isso era até esperado por serem quantidades produzidas ou fabricadas serem números positivos. E o valor do custo mínimo, que é o que foi pedido aqui no item B12, isso foi possível fazer porque a gente já tinha os pontos críticos e tinha poucos candidatos. O problema 84 é um problema proposto, lá do livro Cálculo para Ciências Humanas novamente.
A gente está montando aqui os candidatos, os pontos críticos, pega a função utilidade, então aqui eu lembro que a minha função é C, ela é U. Esse C estava no anterior, quando eu fiz o copiar e colar. Então vamos fazer aqui as alterações, porque agora para a função utilidade. Então, derivando em relação a x, 4 vezes 1 vezes y, derivada de 3x é 3, derivada de x3, 3x2. Aqui é uma equação que tem na mesma expressão x e y. O item de baixo, a derivada parcial em relação a y, regra do produto, então 4 vezes x vezes 1, derivada de constante 0, derivada de x3, 0 também, derivada de menos y ao quadrado é 2y. Aqui temos as duas equações. Eu já coloquei em azul para mostrar que a gente vai resolver esse sistema. Aqui eu fiz por adição, mas podia também fazer substituição. Isolo o y da segunda, jogo na primeira e aqui caio numa equação em x, que aí dá para resolver. O que a gente está fazendo no método da adição? Se eu somar termo com termo, não vai sumir o y nem o x. Mas se eu multiplicar a segunda equação por 2, aí eu vou ter embaixo menos 4y com mais 4y. Na hora de somar essas equações, eu caio numa equação em x apenas. E aí o resultado lhe dá essa equação aqui. Ah, você colocou 0 mais 0, é porque eu estou somando o primeiro com o segundo membro. Então, se eu juntar os termos semelhantes, é claro que eu cancelo menos 4y com mais 4y. Eu caio nessa equação. Essa equação está resolvida por Bhaskara, que vão encontrar dois valores para x. Um igual a mais 3, outro igual a menos 3. Ainda não resolveu o item A nem o item B. Quem tem o x, joga, por exemplo, na segunda equação e acha o y. Essa segunda equação aqui, simplificada, ela é desse tipo. E aí eu achei o y. Eu tenho, então, dois pontos críticos. X igual a 3, y igual a 6, primeiro ponto. E o segundo ponto, x igual a menos 1 terço e y igual a menos 2 terços. Poderia resolver esse problema também achando a função do hessiano. Mas eu lembro que se são apenas dois pontos e eu tenho a função utilidade, fica mais fácil testar os valores para saber quando que eu vou ter um ponto de máximo. O ponto de máximo vai ser, obviamente, o maior valor. Então, aqui eu tenho a função utilidade ali escrita, troco x por 3 e y por 6, encontrei esse número, 18. Troco x por menos 1 terço e y igual a menos 1 terço na função utilidade, encontrei um valor negativo. Então, comparando os números, o maior valor está aqui, então, essa é a combinação linear, é o par que resulta na utilidade máxima. E o valor da utilidade máxima, 18. Aí vocês vão falar assim, quando que eu vou fazer o hessiano? Por exemplo, nesse problema, 247. Aqui, é como a gente apresenta em aula. Essa função já apareceu hoje de uma maneira semelhante. Classificar os pontos críticos é tirar os candidatos. A derivada parcial em x, a derivada parcial em y. Isso vai ser importante para a gente fazer os testes no hessiano. E esse problema precisa achar o hessiano e precisa fazer a classificação. Observe que eu já montei aqui o item B, fazendo as derivadas de primeira ordem. É claro que isso vai ajudar a fazer a elaboração desse item A. Os dx e os dy já aparecem aqui. Aqui até é mais ou menos tranquilo tirar as raízes dessa função do segundo grau em x, soma 3, produto 2, 1 e 2, e aqui soma 7, produto 12, 3 e 4. Mas eu coloquei essas expressões já para montar a função do hessiano e fazer a classificação. De qualquer maneira, foi dado um tempo e nessa aula aparece, um pouco mais para frente, a resolução desse 247 aqui. Agora já está completo na tela a resolução. E agora é uma parte da aula que a gente acaba interagindo com a classe para fazer o pessoal colocar a mão na massa. Aqui, eu não fiz por soma e produto, eu estou resolvendo por Bhaskara, por delta.
E temos as raízes 1 e 2. O outro que eu tinha comentado, que tinha soma menos B sobre A e produto C sobre A, soma 7 e produto 12, as raízes 3 e 4, mas aqui está feito por delta. Com esses valores de x, dois valores, e esses valores de y, outros dois valores, eu tenho 4 pontos críticos a serem testados. Onde? Na função desse ano. Então, na função desse ano, a gente acaba testando. Primeiro ponto, substituo na função desse ano, encontro um resultado maior que zero, então, quando for maior que zero, pode ser máximo ou pode ser mínimo. Testa no z de x, encontrou e classificou. O segundo ponto crítico, 1 e 4, deu um resultado para o esse ano estritamente negativo, então, direto ao ponto de zero. O terceiro ponto, 2 e 3, deu um resultado menor do que zero, ponto de zero. E o último ponto apresenta um resultado do determinante maior que zero, é máximo e mínimo, depende do z de x. Então, aqui tem a classificação completa desse problema. Voltamos para a posição da aula. A gente, então, fez o 247 e aqui tem o 248. Também com uma interação com a classe. Também exercício que envolve duas variáveis, onde eu tenho aqui os preços de venda de dois produtos, Px e Py, em função das quantidades fabricadas x e y. Eu peço a função receita total, que é o preço de venda dessa quantidade. Então, vai pegar a primeira função, multiplicar por x, e a outra, Py, vai multiplicar por y. É fácil tirar essa função. Mas a gente dá um tempo para fazer essa montagem e depois para resolver os pontos críticos, que vai cair num sistema, e nesse sistema a gente vai resolver as equações que vão ser obtidas. Aqui, nessa aula, a gente já vai agora mostrar a resolução disso, que é 248. Então, Px vezes x, Py vezes y. Faz a distributiva. E aqui eu estou agrupando os termos semelhantes, que xy mais xy dá 2xy. E aqui eu tenho a função. Já fiz um agrupamento, deixando tudo que tem x juntinho e tudo que é y também. Aí vocês vão falar assim, bom, mas aqui tinha um 8y, e você colocou um 8y para cá e não precisaria desse termo aqui. Não precisaria. Ele está a mais. Aqui vocês têm as chamadas derivadas parciais, agora sim, para achar os pontos críticos. Pego a função receita, deriva em relação a x ou deriva em relação a y. Eu caí num sistema, tá vendo? E nesse sistema que aqui aparece, se a gente somar as equações, o mais 2y cancela com menos 2y, e aí cai numa função do primeiro grau onde eu acho x. Um único candidato para x. E aí quem tem o x joga ou na equação 1 ou na equação 2 e tira o valor de y. Um único candidato também, porque é uma função do primeiro grau. E aí um único ponto crítico. Esse problema não pediu para fazer a classificação, para saber se esse ponto vai ser de receita máxima, receita mínima ou nada disso. Ele só pediu para achar o ponto crítico. E o 249, eu tenho um problema semelhante ao anterior, eu tenho aqui os preços de venda, tenho a função custo, então aqui dá para achar a receita, aqui dá para achar o custo. O lucro máximo vai ser obtido a partir da função lucro total. Então, a gente acha a receita, preço de venda vezes quantidade, acha essa expressão, acha o lucro total, que é a receita menos o custo, gerou essa expressão aqui que aparece em vermelho. Aqui foi pedido para achar o lucro máximo. Então, a gente começa esse problema agora dizendo que os candidatos são os pontos críticos. Derivada parcial em relação a x igual a zero é um sistema. E derivada parcial em relação a y também igual a zero. As duas equações precisam acontecer. Aqui eu tenho a resolução, equação de segundo grau em x, equação de segundo grau em y. Aqui tem os deltas. Aqui tem a fórmula de Bhaskara aplicada para cada uma delas. E achei aqui os valores de x e os valores de y. Então, eu vou ter 4 pontos críticos. Um para cada x,
eu trabalho com y em correspondência da outra equação. Então, eu vou ter um total de 4 pontos críticos. E aqui foi pedido o lucro máximo. Um jeito seria resolver através do esse ano e fazer a classificação desses pontos críticos. Se a gente fizer o teste, o maior valor vai ser o ponto mínimo, mas também vai dar o lucro máximo, mas também vai dar trabalho para achar o resultado. Mas aqui a gente fez essa opção de resolução. Daria para fazer pelo critério do esse ano. E a opção de resolução do 249, aqui já tem as contas montadas novamente. Aqui tem a função, aqui tem novamente o elenco dos 4 pontos críticos, então a gente substitui a função. E a gente vai obter 4 resultados finais. O maior valor é esse valor, que inclusive foi o único que foi estritamente positivo. É esse que vai ser o lucro máximo, quando o x for igual a 1 e o y for igual a 2/3. É claro que as quantidades negativas, elas aparecem matematicamente falando, mas elas não teriam muito praticidade em quantidades fabricadas negativas. Mas aqui tem a sua elaboração. E o x igual a 1 e y igual a 2, que é o y igual a menos 2, que é o primeiro que aparece aqui, o primeiro ponto crítico, aqui tem as contas feitas, né? E, a rigor, alguém poderia falar assim, mas eu não ia ter nunca uma quantidade negativa, mas a gente fez a elaboração do exercício como foi solicitado lá na proposta. Pediu para achar o lucro máximo, e esse lucro máximo a gente o fez sem a proposta do esse ano. O esse ano, que foi o objetivo da aula, ele é um critério algébrico e muito eficiente para funções desse padrão, com as variáveis x e y. Mas, eventualmente, a gente mostrou que quando se tem os pontos críticos, os candidatos, a gente pode substituir na função para tentar obter, ou se quer ponto de máximo, ou se o desejo é obter um ponto de mínimo.